Olá, pessoal! Hoje a gente prometeu e veio aqui. Eu vou falar hoje com a Ruth Melo, que é da FAPERJ, assistente da diretoria de tecnologia da FAPERJ, sobre um edital que foi aberto a semana passada. E esse edital é chamado de Favela Inteligente. É um edital de projetos para a Rocinha. Esse edital, dentre as empresas que podem apresentar projetos, estão as empresas de impacto social, os negócios de impacto social. Por isso a gente trouxe a Ruth aqui e o José Alberto Aranha, dois assessores da diretoria de tecnologia da FAPERJ, para falar sobre esse tema e apontar e contar sobre essa oportunidade que está sendo aberta para os negócios de impacto. A gente nunca deixa de falar aqui com vocês sobre as oportunidades. Então essa é mais uma. E a Ruth já está na sala, vou chamá-la para dividir a tela comigo. Se ela aceitar o convite, a gente já fica aqui juntas. Oi, Ruth! Tem que virar para você. Peraí, vou virar para o outro lado, peraí. Ai, meu Deus, consegui. Pronto. Olá! Também o Aranha está entrando aí. Haha, estamos juntos novamente essa semana. 2 encontros em uma semana, isso é incrível. Agora apresentando, já tinha falado de vocês, para quem está aqui dentro da nossa sala, mas agora apresentando ambos, José Alberto Aranha, Ruth Espínola Soriano de Mello, que são assistentes da diretoria de tecnologia da FAPERJ, e vão contar tudo para a gente sobre esse novo edital, Favela Inteligente, e também apontar as oportunidades para os empreendedores que possuem projetos e negócios de impacto social. Então, para começar, eu vou pedir para a Ruth falar um pouquinho sobre quando foi lançado e quais são os prazos, porque isso também é um ponto super importante, né? Das pessoas ficarem ligadas e já começarem a buscar lá no site da FAPERJ esse edital. Não estou te ouvindo. Agora tá. Então vou ficar sem fone. Bom dia novamente, Geis, Aranha, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar informações desse edital tão inédito e incrível para a Rocinha, né? Favela Inteligente. Ele foi aberto no dia 16 de setembro e fica disponível para submissão de projetos até o dia 29 de outubro. Tem mais um mês aí pela frente, o pessoal se organizar e elaborar bem esse projeto e mandar para a gente. Aranha, a gente está falando de um conceito que as pessoas às vezes não conseguem linkar. O que quer dizer favela inteligente? O que está por trás desse edital que foi lançado recentemente pela FAPERJ? Bom, essa terminologia favela inteligente nasce... Não, tá? Ok. Então, esse nome favela inteligente, ele foi cunhado pelo presidente nosso da FAPERJ, o Gerson, que exatamente pensa o seguinte: se a gente fala de uma cidade inteligente, por que não falar de uma favela inteligente, né? De uma comunidade, de uma área que concentra muitas pessoas e que tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que as outras pessoas ou cidades. Então, ele cunhou esse nome. Na realidade, também ele nasce de uma publicação que teve no Fórum Mundial sobre microcities, né? Mostrando que as favelas seriam, no futuro, um grande laboratório para desenvolver atividades da vida no futuro, porque eles mostram que 2/3 da população mundial vão morar em pequenos espaços, na China, no Japão, na África, e o que acontece é que você precisa começar a pensar o seguinte: como é que nós vamos pôr a tecnologia, a ciência e dar as condições às pessoas que moram nesses pequenos espaços nas mesmas condições que uma pessoa que mora no que a gente chama de cidade inteligente. Então, foi por isso que apareceu o nome. Ruth, quais são os valores desse edital e que tipo de projetos podem ser elegíveis para se inscrever nesse edital? É 500 mil reais, o edital todo tem 9 milhões de reais, a gente pretende aí
botar até R$ 500.000 em projetos da comunidade, com a comunidade, e também projetos de pesquisa para acompanhar esses projetos da comunidade, para ver se o impacto está resultando, se está fazendo sentido, se a gente pode rever essa política pública para quando a gente for expandir para o estado inteiro, a gente ter mais assertividade e efetividade no que a gente quer, que é isso que o Aranha falou, é melhoria do bem-estar da população residente, trabalhando de forma harmoniosa com o meio ambiente, mas gerando uma dinâmica virtuosa endógena de desenvolvimento, com base em ciência, tecnologia e inovação. E aí, quando a gente fala de projetos elegíveis, são projetos das mais diversas áreas, saúde, educação. Quando a gente fala de transformação desse território das comunidades, a gente está falando na ponta de resolução de problemas. Por isso que tem tanto a ver a gente falar de impacto social. Aranha, conta pra gente um pouquinho, assim, qual a expectativa, né, em relação a esses projetos e como as universidades, instituições também de apoio podem trabalhar com esses empreendedores, identificando esses problemas que podem ser solucionados a partir do trabalho e desse empurrão que a FAPERJ está dando via edital para que esses projetos se desenvolvam. Eu acho que a Ruth falou bem quando ela fala das pessoas que moram nesses locais. Quer dizer, é muito importante a oportunidade que essas pessoas têm para transformar. Ela falou a palavra endógeno, quer dizer, tem que nascer dessas pessoas. Não adianta uma política pública ou alguém ver com uma ideia maravilhosa achando que vai resolver os problemas da comunidade. Quem tem os problemas, quem sente as dores, quem pode encontrar uma solução, são as pessoas que moram ali. Então, o estímulo é que pessoas da comunidade possam efetivamente participar ativamente. Eles é que precisam ser os protagonistas. As universidades, os institutos de pesquisa, todo esse grupo que pode colaborar, estar junto, trabalhando no projeto, depende e precisa, para ganhar pontos, que a comunidade esteja envolvida. Então, é importante que a comunidade tenha a liderança desse processo e traga junto todos os projetos que já estão lá, as organizações não governamentais, as instituições de pesquisa, as universidades, e aí a gente faz um grande esforço, um grande movimento, né, para fazer modificação no local. Então, o que você está falando é super importante, inclusive na prática, e quem vai preencher o edital. Quer dizer, os projetos precisam também estar validados e ter a participação da comunidade. Você ter pessoas de dentro da Rocinha que possam dizer, ok, é por aí mesmo, esse é um problema que a gente já identificou e que essa solução pode ser uma solução para esse problema, né? Inclusive, vão existir lives na própria comunidade. A Ruth pode falar um pouco de como vão ser feitas essas lives lá na Rocinha para as pessoas de lá. Fala um pouco, Ruth, por favor. É isso, Aranha. A gente, semana que vem mesmo, segunda-feira, agora dia 4, a gente está às 10 horas e às 5 horas fazendo uma live justamente para explicar, dar orientação de como preencher, porque não é fácil, né? A gente tem um recurso público que tem toda uma proteção de respeitar o erário público, né? De respeitar princípios de economicidade, de imparcialidade. Então, tem uma certa burocracia na escrita, mas é fácil, não tem que ser intransigente, não tem que ser impeditivo para poder a população local se colocar para fazer e fazer um texto bem elaborado, consistente, coerente e dialogando com a rubrica orçamentária que ele quer pedir. Então, a gente vai levar essas orientações. Mas a gente também recomenda, né, Aranha, que essas organizações sociais da Rocinha, essas lideranças da Rocinha, também contem com escolas, com universidades, com grupos que podem ajudar nessa escrita. Que, como eu falei, não é trivial. Mesmo para o cliente, né, recorrente da FAPERJ, que é um pesquisador, que é um doutor, que é um mestrando, ele também tem dificuldade, muitas vezes, de fazer um texto de projeto, que é diferente de um texto de pesquisa, né? Então, não subestimem essa elaboração do projeto, porque a gente realmente está com recurso disponível, está com dinheiro em caixa, mas a gente só vai aprovar projetos bons, que façam significado para esse conceito de território inteligente e que levem realmente bem-estar para a população a partir de problemas deles e não que os outros achem que eles tenham, assim, que eles digam, que eles verbalizem. E aí, Geisa, você tem toda a razão. Já houve um caso muito emblemático no Brasil, na Rocinha, em que um governante queria botar um teleférico lá, ótimo, belo teleférico, né? Faz muito sentido em algumas comunidades, mas a Rocinha não quis o teleférico, abdicou, recusou, e dizendo que queria saneamento na comunidade e não esse movimento aí
Teleférico. E essa população é muito empoderada. Que bom que o capital social da Rocinha é empoderado, sabe do que quer, sabe para onde vai, né? Então a gente está dando para a melhor comunidade aqui para a gente fazer esse programa piloto para observar como vai ser a intervenção do governo e das organizações sociais que vão estar lá implementando esses R$ 500 mil ao longo de um ano. 9 milhões num território, né? Vai ser muito bacana ver o antes e depois e acompanhar. Isso é interessante, né? Os pesquisadores que vão acompanhar a execução desses projetos, eles vão trabalhar durante 2 anos no território. Já os projetos vão ter os R$ 500 mil para investirem ao longo de um ano, né? Começando aí provavelmente em janeiro, não é isso? Fevereiro já tem um desembolso, é parcela única, né, Aranha? Para essa categoria A, que é de projetos da comunidade, que vão ter vigência durante um ano, eles vão ter um desembolso só, já em fevereiro eles já estão com os R$ 500 mil em mãos, e eles, ali, né, nessa escrita agora, que eles têm um mês para fazer, né, Geisa? Eles têm que dizer se eles querem dinheiro de custeio ou de capital. Se é um dinheiro de capital, é para investimento, é para comprar um computador, um drone, um programa, e aí isso tem que fazer sentido com o texto que ele está apresentando, né, que é muita ciência e tecnologia na comunidade, ou ele pode estar botando, né, ele pode estar botando mais recursos, mais rubrica, solicitando mais rubrica orçamentária para a FAPERJ relacionada a custeio, que é dinheiro de terceirização de força de trabalho, é dinheiro de desenvolvimento de software, e por aí vai. Essas lives... Eu acho que a Ruth falou uma coisa importante que você tinha observado, que é essa chamada para as instituições de pesquisa, para as instituições acadêmicas, que é para fazer o acompanhamento. A gente quer saber como a situação hoje e a situação depois desse impacto. O que vai acontecer? O que se conseguiu agregar, né? E essas instituições são as que sabem fazer projeto bem para uma FAPERJ, etc. Então, para recomendar, assim, para fazer uma recomendação para o pessoal que está ouvindo lá da comunidade, eu diria o seguinte: tem muita gente lá que está fazendo curso técnico, profissionalizante ou curso superior. Vão para suas universidades e para suas escolas, falem com seus professores, mobilizem eles a poderem fazer projetos junto com eles. Eles têm que serem ativos para ir lá e mobilizar, porque os professores sabem fazer os projetos. Então, eles vão ter muito mais chance de fazer esses projetos conseguirem vingar lá na comunidade. A Babi está perguntando aqui, é dinheiro de custeio e qual é o outro dinheiro? Capital. São dois tipos, despesa, é natureza de despesa. Na contabilidade, o pessoal que estuda isso sabe bem, mas a gente aqui tem que aprender também, né? Custeio e capital. Eu também aprendi depois. Sou economista, aprendi durante minha formação lá. Natureza de despesa de custeio envolve, por exemplo, serviços de terceiros de pessoa física ou serviços de terceiros de pessoa jurídica, de caráter eventual. Não pode ser constante, porque senão caracteriza a empregabilidade, né? E vocês não podem correr esse risco, nem a FAPERJ. Então, se a pessoa física pode contratar até 3 meses, se a pessoa jurídica pode contratar indefinidamente, mas com um escopo de trabalho bem definido. Mas custeio, Babi Portal, né? Custeio também é material de consumo importado ou nacional, é componentes e peças de reposição de algum equipamento, é também passagem diárias para algum lugar, tanto para receber pessoas para virem visitar a Rocinha, quanto para vocês irem, para o pessoal da Rocinha também ir visitar algum ecossistema, algo que possa inspirá-los ou que faça significado no texto deles que eles vão apresentar. E também despesa de importação e aluguel ou autorização de software. Já a capital é aquele outro tipo de natureza de despesa que incrementa, que dá algo a mais, né? Material permanente, equipamentos, aquisição de aparelhos telefônicos, por exemplo, computadores, tablets, e desenvolvimento e aquisição de software. Software tem sempre uma questão. Software tanto pode ser custeio como capital, tem que prestar muita atenção nisso, porque se errar a rubrica lá, a gente tem que recusar essa rubrica no projeto, tem que apontar direitinho, por isso que é importante isso que a gente tem falado de entender essas terminologias, esses conceitos que não são triviais, mas que a gente tem que dominar. Isso é muito interessante, né? Na verdade, quem está apresentando o projeto vai colocar lá todos os custos que ele vai ter ao longo do ano, quais os tipos de investimento que vão ser necessários para desenvolver esse projeto. A FAPERJ, quando analisa, ela julga também isso, né? Se faz sentido dentro do que foi escrito ter aquele custo ou não. E ela pode, eventualmente,
algumas dessas rubricas que a Ruth falou aqui, ela pode recusar. Então, aí você, em vez de ter os 500 mil, vai ter uma quantia menor para investir ao longo do ano no projeto. Eu queria, olha, como eu sou uma pessoa muito ligada aos startupeiros e startups, eu queria falar um pouco com eles, porque esse edital também é para os empreendedores. Os empreendedores podem montar os seus empreendimentos, a FAPERJ está interessada em que vocês desenvolvam alguma coisa nova. Se vocês fizerem algum produto, algum processo, alguma coisa muito interessante que impacte ali na comunidade, mas que ao mesmo tempo possa dar oportunidade de vocês montarem uma cooperativa, uma startup, um negócio de vocês, que pode ter uma participação ou não de pessoas externas, mas principalmente sendo feito pelo pessoal da Rocinha, esse edital atende isso. Então, é uma grande oportunidade para vocês conseguirem gerar desenvolvimento econômico através de colocar mais renda dentro da própria comunidade com negócios. O edital não é só para projetos, estudos e pesquisas, mas é projeto também para produtos, serviços, processos, etc. Perfeito, perfeito. Em relação a essa questão do... Ai, meu Deus, deu um branco aqui. Tem tanta coisa para a gente falar que às vezes... Tem muita coisa. Tem um ponto importante da tecnologia. Quando você falou startupeiros, eu falei, talvez vai abordar aí a questão da tecnologia. Isso faz parte, né, dos projetos, esse olhar para um desenvolvimento tecnológico, para trabalhar esse viés, né? Agora, Geisa, é importante a gente entender esse conceito de inovação, tá? Porque as pessoas, às vezes, acham que tecnologia precisa ser alguma coisa que saiu lá dos institutos de física, super sofisticados. Não é necessário. Você pode ter muita inovação na área da economia criativa. Eu posso fazer um artesanato, eu posso fazer gastronomia com muita inovação, criando coisas novas, processos novos. Pô, a gente não vê que o espoleto foi uma sacada de fazer um processo diferente para servir. E, de repente, ela passa a ser um empreendimento mundial. Então, não necessariamente a gente precisa estar pensando só em tecnologias como a gente imagina, para olhar lá o futuro, né? Não. Você pode pensar que existe inovação em cada coisa que você está enxergando dentro da tua comunidade. Em cada problema que você tem com uma solução, você pode ter uma inovação. Em relação às lives, a gente falou na segunda-feira, eu só fiquei, acho importante a gente reiterar essa informação. Essas lives vão acontecer aonde? No perfil da FAPERJ aqui no Instagram ou em outra plataforma? Ô, Geisa, né, Aranha? A gente está disponível, podem fazer convites que a gente está facinho para divulgar. A gente está precisando divulgar esse edital, a comunidade é muito populosa, tem muita potência lá dentro, e que já acontece muita efetividade. A gente quer despertar mais, né, quer ser um vetor de mais desenvolvimento, mais bem-estar para a comunidade. Então, a gente está disponível. O que a gente já tem agendado é segunda-feira, dia 4, 10 e às 5 da tarde, com o pessoal do Tamo Junto Rocinha, que é o movimento social lá da Rocinha, algumas lideranças. Mas é a rádio que vai fazer, a rádio lá da Rocinha. Qual é o meio, qual é a mídia que vai fazer a divulgação? É um Zoom, é um link do Zoom, do pessoal do movimento Tamo Junto Rocinha, porque é esse movimento que se articulou para ajudar a comunidade durante a pandemia. Ok. Todos os movimentos, então, podem estar mandando alguma coisa, dizendo, vem aqui, vamos conversar, e a gente vai estar lá. Estamos disponíveis. Exatamente. E quem está aqui no Instagram, se quiser aproveitar, vai lá no direct da Ruth, vai pedir por essa oportunidade, porque isso é muito importante, né? Esse processo de divulgação também está sofrendo um processo de inovação pela FAPERJ, em que os técnicos estão vindo conversar, né, com a sociedade, chamando para as oportunidades que estão sendo abertas pela Fundação de Amparo Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem observado, né, uma série de editais voltados à inovação,
a inserção de doutores e mestres nas empresas, aos negócios de impacto social. A gente recentemente teve o resultado aí do segundo edital, com vários projetos aqui do ecossistema de negócios de impacto sendo beneficiados e podendo, com esse recurso, se desenvolverem no território. Então, assim, e esse edital voltado para a Rocinha tem também aí uma série de oportunidades para os empreendedores de impacto, que são empreendedores que já têm uma ligação, muitas vezes, com a academia, né? Já desenvolvem com alguns têm projetos que têm esse apoio também, enfim, de outros entes, de outras instituições. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer chegar a todos essa informação. Então, essa live vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Rio de Impacto. Quem assistir depois, usa a setinha, encaminha, compartilha com os amigos, compartilha com pessoas próximas que estão ali próximas do território, que podem também inspirar e encontrar outros que possam ser beneficiados. Eu acho que esse processo do boca a boca, viabilizado pelas mídias sociais, é de fundamental importância para a gente poder ter um retorno bacana, né? Poder ter muito mais do que a quantidade de projetos que a FAPERJ pode dar conta, para poder pensar assim, vai ter que abrir uma segunda edição, vamos ter que, de fato, investir nessa demanda que se provou aí real, né? Ô, Geisa, você está falando uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente tem que pensar nesse edital mais ou menos como a gente pensa quando usa máscaras. Nós estamos pensando nos outros. Você que mora na Rocinha e que está tendo essa oportunidade, tem que entender que essa é uma experimentação da FAPERJ que vai ser aplicada em outras comunidades. Ela tem que dar certo. E quem vai fazer dar certo é o pessoal que mora lá. Quer dizer, então você tem que pensar que tem que dar certo, entrar, ter ideias, participar, porque você está ajudando as outras comunidades. Porque na hora que isso funcionar, as outras comunidades vão começar a receber também da FAPERJ, como uma política pública, os mesmos benefícios. Então, a gente tem que estar pensando nos outros, não só na gente. Isso aí. E, Ruth, conta um pouquinho para a gente também sobre esse processo de apoio, né? Para as pessoas que estão preenchendo o edital e tiverem qualquer dúvida, quais são os canais da FAPERJ para tirar essas dúvidas? Central de atendimento, além da gente ao vivo nas lives, a gente pode responder. Fora isso, é sempre pelo e-mail centralatendimento@faperj.br. A gente responde super rápido lá, nossa diretoria de tecnologia, o Maurício Guedes, esse que está, Geisa, revolucionando aí, dá uma revisitada na FAPERJ, né? Não só botando seus assessores para falar, para ir para a rua, entre aspas, né, aqui nesse ambiente virtual, para divulgar, botar a boca no trombone. A FAPERJ tem recursos de inovação para você também, não é só para a universidade, não é só para laboratório, é também para a empresa, é para a cooperativa, é para terceiro setor, sim, e é para a comunidade, é para territórios subnormais, que se chama, né, na parte técnica, é para a favela também, porque lá já tem inovação, lá já tem ciência e tecnologia, a gente só quer explorar mais isso e dar mais acompanhamento, mais legitimidade na sociedade, justamente para fazer acontecer e valorizar o que vem da favela com muito orgulho. Por isso que a gente fez questão de colocar favela inteligente, sim, sem medo de ser feliz. A gente sabe que as condições de vida das pessoas em vulnerabilidade é uma questão que a gente tem que enfrentar, ainda mais em tempos de Covid, mas tem muita potência, tem muito trabalhador com criatividade, com vontade de abrir seu próprio negócio, de aumentar o incremento, né, de aumentar a capilaridade do que ele já faz num projeto social, por exemplo, né? Então, nada melhor do que aproximá-los das universidades, aproximá-los da ciência. E aqui a gente está falando, zero negacionismo, viu, Geisa? Zero, Aranha. A gente está aqui falando de FAPERJ. A FAPERJ põe dinheiro em ciência, em tecnologia. Então, tem que ter uma base científica, tecnológica por trás, tem que ter evidência empírica de que aquilo funciona. É disso que a gente está falando aqui, não é outra coisa, não. E aí, assim, pessoal, vocês que estão aqui assistindo essa live, se tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer comentários, é muito bacana a gente poder compartilhar e aproveitar essa plataforma, esse espaço aqui. Maria Cláudia, provavelmente Maria Cláudia, mas a M Cláudia 52 está parabenizando a FAPERJ, toda a equipe, incluindo vocês, logicamente. E, assim, é uma oportunidade da gente tornar visível essas ações, né, que o governo está implementando, está avançando a partir do trabalho dos nossos
pesquisadores, enfim, que estão aí na ponta, trazendo novidades e pensando diferente, fora da caixinha, né? Não é só a universidade, mas é a universidade dentro, né, dos territórios, aportando conhecimento para mudar as realidades. Então, isso é um ponto aí super legal desse edital e que a gente tem o maior prazer de trazer aqui e divulgar. Quer dizer, olha, negócios de impacto social, os empreendedores que já nascem com esse propósito de mudar a realidade, de resolver problemas, e vocês também estão incluídos aí no hall de possíveis beneficiados. Então, olha com carinho esse edital. Lá no site faperj.br tem um linkzinho lá em cima de editais. E aí você abrindo, você consegue baixar, ler tudo. O Aranha já falou isso em uma outra oportunidade aqui comigo, né? É importante ler todo o edital, conhecer todos Sem os dúvida. detalhes, né? Isso é muito E além de ler o importante. edital, né, Aranha, tem que ler de cabo a rabo o edital, fazer marcação, perguntar no e-mail, perguntar para o amigo, porque, como a gente falou, não é para ser fácil, porque tem que ter alguma barreira à entrada, porque é um recurso público, né, a gente tem que preservar, e a Procuradoria do Estado está ali do nosso lado e tem que estar mesmo acompanhando. Só que, além do edital, é importante ler o nosso Manual de Instruções de Concessão e Utilização de Recursos FAPERJ, que é um dinheiro que não é um dinheiro de empréstimo, é um dinheiro dado, é um dinheiro de investimento. Ele não precisa voltar para o Estado de quem pagou, ele volta para o Estado de outra maneira, no PIB, nos tributos, né? Porque a gente vai gerar dinamismo econômico, mais formalização, menos mercado informal, mais profissionalização das organizações. Então, é desse jeito que o Estado quer ver voltar, mas ele quer também ter a garantia de que o dinheiro vai para o lugar certo, vai para a pessoa que tem idoneidade para trabalhar aquela prestação de contas depois. Então, é muita responsabilidade receber 500 mil em nome da Rocinha para implementar mais bem-estar social na comunidade. Aqui eu queria mandar um abraço para Rita Afonso, para Maria Cláudia, para o Pedrilson, foi meu ex-aluno. Aliás, ele é de serviço social, assistência social é importantíssimo. Por mais que, né, pela natureza da área de conhecimento, não tenha essa tecnologia tão tangível, por exemplo, de internet das coisas, ou de um processador, de um robô, é possível vocês trabalharem com Big Data, com informação, para a gente levar otimizar esforços para ajudar a população mais vulnerável da Rocinha, que geralmente fica lá na parte de cima, né? Então, o CRAS é absolutamente importante que esteja junto também e fazendo parceria com esses projetos que vão chegar para a gente avaliar. Com a banca externa que a gente vai estar avaliando, uma banca externa de experts em territórios inteligentes e em favela. Maravilha. Agora, Ruth, só para um complemento, não defendendo assim explicitamente a FAPERJ, mas fazendo isso, os comentários que eu tenho recebido é que esse edital está muito inteligente. É um edital muito bem feito, não, sinceramente, muito bem feito, está fácil de entender, com bons exemplos. É a primeira vez que eu vejo, por exemplo, vídeos, apresentações, muito material de apoio para facilitar a vida das pessoas entrarem nisso. Então, a gente tem que desmistificar um pouco. As pessoas dizem assim, esses editais eu não vou entrar, muito complicado, não sei o quê. Não, está ficando mais fácil. Entrem que vocês vão gostar e vão conseguir fazer e ter resultado. E uma coisa importante também é a gente falar sobre essa questão de por que a Rocinha, né? Por que essa escolha é deliberada pela comunidade da Rocinha? Sabendo que a gente tem várias comunidades aqui no Rio de Janeiro, no estado, é importante a gente falar, né? Quer dizer, como projeto piloto, ele começa na Rocinha com o potencial de se expandir para outras comunidades na medida do sucesso que ele possa obter. Mas por que começar pela Rocinha, Ruth? Porque era foi um grupo de trabalho, né, Aranha, que a gente montou 1 ano e meio atrás. A gente está construindo esse edital e essa política pública 1 ano e meio atrás, com muito cuidado, com várias articulações da sociedade civil e entre várias secretarias de Estado, né, do governo do Estado, e tem uma intenção da SEDAI fazer uma intervenção urbana, sanitária, de urbanização na comunidade. Então, foi interesse do governador e do secretariado escolher uma comunidade com controle, com uma demarcação geográfica muito bem definida, porque a gente está com esse grupo
de proponentes que serão pesquisadores. Então, a gente precisa dessa coisa controlada. É que nem essa vacina no nosso braço, né? Precisa ter investigação. Então, enquanto os projetos vão estar trabalhando, os projetos da comunidade vão estar rodando, os investigadores, com aquele olhar, né, vão estar ali naquele território circunscrito, bem definido, para poder acompanhar a efetividade da política. Aí sim a gente vai para todo o Estado depois. Faz parte da metodologia científica, né, de acompanhar um objeto de estudo, que no caso vai ser o território da Rocinha, essa grande comunidade trabalhadora e criativa. E é estratégico, né? Quer dizer, é importante desenhar isso como para se tornar uma política de Estado, ele precisa ser testado. E nada melhor do que usar um território que é possível visualizar e evidenciar as transformações que vão ser feitas. A Rocinha também tem uma visibilidade internacional. Existe muito interesse internacional em acompanhar o que acontece ali. E esse projeto é um projeto internacional, ele não é um projeto local. Ele não está resolvendo um problema do Rio de Janeiro ou da cidade do Rio de Janeiro, nem do Estado. Ele está resolvendo um problema do país inteiro e de outros, muitos países. Então, a gente tem que ver que a gente tem que ter um local controlado, como a Ruth falou, em termos de amostragem, em termos de acompanhamento, em termos de experiências que a gente vai fazer, utilizando uma comunidade que eu acho que é uma comunidade privilegiada. Nós temos um número de pessoas de terceiro grau, preparadas, com bons empreendimentos. Nós temos muitos resultados lá na Rocinha. A Rocinha tem investimento há muitos anos e a própria população lá tem uma história, uma cultura muito bem estruturada. Então, é um local que é como se a gente estivesse analisando uma cidade. Vamos pegar Ribeirão Preto e fazer Ribeirão Preto um piloto. E aí, isso é o que está sendo feito na Rocinha. Perfeito. Tem mais... pessoal, é a oportunidade de fazer perguntas aí, tirar qualquer dúvida. Esse edital, a data de encerramento dele é 28, né, Ruth, de outubro? 29 de outubro. 29 de outubro, ele foi aberto no dia 16 de setembro, então a gente tem aí um tempo para mergulhar no edital, conhecer todos os detalhes. E vocês tendo qualquer dúvida, bota nos comentários desse vídeo que está aqui disponível na live, que a gente pode chamar de novo eles aqui, para poder só fazer um ponto a ponto, tirando dúvidas, etc. Mas o que é muito importante é vocês utilizarem essa plataforma e divulgarem, passarem para frente a informação de que há oportunidade para empreendedores de impacto, para projetos sociais, para pesquisadores que atuem ou tenham esse olhar voltado para a Rocinha aqui no Rio de Janeiro. E aí, assim, é um processo de mergulhar e detalhar tudo que é preciso, né? E é pedido nesse edital inteligente, voltado a essa mudança no território, né? E é trazer e aportar tecnologia, inovação, enfim, solução para os problemas que a gente observa. Tem mais alguma coisa? E comecem agora. Eu queria dizer, comecem agora a fazer o projeto. Porque não é simples, gente, é demorado. Quer dizer, se eu imagino um novo empreendimento, uma nova solução, eu tenho que encontrar parceiros, eu tenho que conseguir mostrar para os parceiros qual é a ideia, eu tenho que conseguir co-criar junto com esses parceiros um projeto. Os projetos não estão prontos na gaveta e eu pego o projeto e vou entrar. A inovação começa aí. Começa em como eu vou construir o projeto, com quem eu vou construir o projeto, qual é a problemática do projeto. Como é que eu analiso isso? Isso não se faz de um dia para o outro. Não é aquele negócio, um dia anterior eu vou fazer um projeto e entregar como todo mundo faz aqui no Brasil. Não. Façam logo, comecem o projeto para ele ficar bem estruturado, vocês poderem rever 2, 3, 4 vezes o projeto, mostrarem para alguém, ver o que essas pessoas vão comentar, procurem parceiros mais fortes. Quer dizer, é fazer realmente um projeto. E fazer essa rede, né? É importante ter esse apoio e esse olhar da comunidade sobre o projeto e as soluções que estão sendo apresentadas. Então, assim, quanto mais pessoas puderem também estar juntas e dizendo, olha, isso aqui é importante para a gente, também é importante, né? Também é legal. Geisa, eu também queria lembrar, então, que a gente tem 2 categorias elegíveis, né, para proporem
para submeterem projetos para a gente até o dia 29 de outubro. É sempre pessoa física que tem que entrar no CISFAPERJ, que é dentro da página faperj.br, lá tem o CISFAPERJ, que é o nosso sistema interno de submissão de projetos. É ali que a pessoa física tem que primeiro fazer um cadastro pessoal, individual, dela e da equipe executora. Então, todo mundo individualmente abre um cadastro, botar nome, endereço e escolaridade. Aí sim, vocês vão identificar onde está lá o nome Favela Inteligente, categoria A ou B, tem que escolher A ou B. O B é para pesquisador, o A é para projetos da comunidade, então fiquem atentos aí. Se submeter na linha errada, a gente não tem o que fazer depois. Aí essa pessoa física vai escrever, né, vai botar ali aquele texto que ele produziu coletivamente, né, articulado, como a Aranha bem falou. Essa pessoa física tem que ter por trás dela uma organização formal, ativa e residente no estado do Rio de Janeiro. Não pode ser de São Paulo, de Minas. Tem que ter uma organização por trás que essa pessoa física tenha vínculo. Pode ser um vínculo de voluntariado, a gente já está aceitando. Pode ser um vínculo de pessoa de seletista, né? Pode ser um vínculo de sociedade ou de cooperativado, qualquer vínculo. Ele também tem que lembrar que tem que fazer um cronograma de 12 meses. O que vai acontecer no mês 1, no mês 2, no mês 3 e por aí vai. Ele tem que mandar o currículo dele e o currículo da equipe executora dos últimos 5 anos. Não precisa ser currículo acadêmico, pode ser currículo de vida, não tem problema, mas tem que mostrar, porque a banca externa vai estar avaliando a capacidade de execução daquele projeto. Então tem que ter pessoas que saibam organizar, planejar, gerir, prestar contas. Então a banca externa vai estar olhando isso, né? E pode apresentar, a cada pessoa física pode apresentar um projeto, mas cada organização pode apresentar mais de um e ganhar mais de um. Isso é uma oportunidade importante. E aí, Geisa, eu queria lembrar uma coisa que não é, muita gente, né, sem má fé, não entende isso, né? O proponente, a equipe executora que está ali dizendo que durante um ano vai pegar as rédeas do projeto e vai implementar, ela não pode se auto-apontar um valor para receber. Ela tem que receber dinheiro de outro lugar, ou então tem que ser voluntariado, ou então a organização que está por trás dela tem que bancar como contrapartida institucional. Isso é uma regra que não se mexe na FAPERJ. Quem propõe não leva, tá? Isso é importante. Então, proponente e equipe envolvida não se autorremunera, tá? É isso. E uma outra coisa importante é o seguinte, por isso que eu peço para o tempo as pessoas começarem logo. Se vocês vão comprar alguma coisa, vocês vão ter que anexar os pedidos, os orçamentos, as propostas. Quer dizer, não é simplesmente falar eu preciso de um dinheiro e é um cheque em branco, não. Tem que ser exatamente o que você vai fazer, como vai fazer, comprovar o que você vai fazer e mostrar que resultados, em que prazo você vai fazer aquilo. Galera, é um trabalhão. Então, assim, não percam tempo. Não. Já acesse. Mas é o que eu estou dizendo assim, é um trabalhão. Não é um trabalhão. Não é um trabalhão. É um trabalho que eu acho que todas as pessoas, eu acho que, independente da formação profissional, eu acho que todos deveriam saber fazer um projeto, elaborar bem um projeto, saber coordenar um projeto. Isso é básico, porque se você fizer isso, você vai fazer o projeto da sua vida e você vai conseguir coordenar e executar o projeto da sua vida, que é o projeto mais importante. É verdade. É uma competência muito relevante, que nem andar de bicicleta e saber, né, nadar. Exatamente. É você saber fazer um projeto para a sua vida, o que eu quero, o que eu gosto, qual é o meu processo de autoquestionamento, para saber o que eu não quero e não quero. A mesma coisa para projeto. Eu estou junto com outros colegas, né, com pares, escrevendo um futuro, né? E projetar futuro em tempos de pandemia, que oportunidade que a gente tem aqui com 500 mil reais, com esses 9 milhões desse edital da FAPERJ, para revisitar situação de pobreza, de vulnerabilidade e ver mais e mais e mais e mais potência com a parceria com a FAPERJ. Mas uma coisa interessante, né? Eu falei que trabalham aqui, mas é importante dizer o seguinte, quando o edital ele é explicativo, ele coloca lá todas as etapas, informações que você precisa agregar para que outra pessoa que está lendo entenda aonde você quer chegar com todos aqueles processos, né? Contratar pessoas, por exemplo, telefone celular ou comprar um computador, enfim, para poder viabilizar aquela ação. Então, é também um bom exercício, né, de você pensar o que você quer e o que você precisa para alcançar esse desejo. Então, assim, é também uma boa escola começar a pensar sobre projetos olhando os editais. E esse edital, especificamente, porque teve também essa preocupação. Já
pelo motivo de ser voltado à comunidade, como é que a gente pode traduzir melhor para que mais pessoas se integrem, mais pessoas se sintam capazes de começar a botar no papel o que é necessário ser feito, né? E uma coisa importante é o seguinte, não se preocupem depois, não vão ficar frustrados e chateados se vocês não ganharem. O mais importante é vocês elaborarem bem o projeto. Porque se esse projeto estiver bem elaborado, vocês realmente acreditarem nele, e ele estiver bem feito, vocês vão conseguir captar esse recurso em outros lugares. Então, na realidade, o tempo que se gasta não é o tempo para o edital, é o tempo que se gasta para o nosso projeto que a gente quer fazer. O edital é um meio, é uma das oportunidades. Vão aparecer muitas outras. Então, trabalhem fazendo o edital, porque o edital é um bom campo de estudo mesmo, você falou bem. É uma boa maneira de se aprender a planejar o que a gente quer realizar. Exatamente. Tem mais alguma dica, alguma informação que a gente esqueceu de perguntar, mas vocês vão trazer para cá? Essa questão do orçamento não é bobagem, né? Por exemplo, se você está pedindo passagem, pode ser um print screen da tela, mas se você está pedindo a prestação, uma rubrica de pessoa jurídica, essa proposta orçamentária tem que vir com data, tem que vir com assinatura, tem que vir com descrição do serviço. Agora, quando você anexa aquele orçamento, você não está obrigado, se você ganhar o projeto da FAPERJ, você não está obrigado depois a contratar ele. O que a FAPERJ quer nessa etapa é ver se você está fazendo um preço competitivo de mercado, não é um preço muito esdrúxulo, é um preço razoável para poder o recurso público chegar junto, né? Então, é importante ter esse documento anexado de orçamento válido. Para alguns casos, vale o print screen, mas na maioria dos casos tem que ser uma proposta formal, datada, assinada, carimbada, com o CNPJ explícito, com o portfólio da empresa por trás, para a gente ver que aquele preço, aquele serviço faz sentido e combina com o texto do projeto, né? O texto do projeto, por exemplo, pode propor assim, eu quero um drone para fazer entrega rápida de farmácia para a população que mora lá em cima, em alta vulnerabilidade. Beleza, a gente pode pagar um drone sim, pode pedir 1, 2, 3 drones, hoje em dia drone está até barato. Aí a gente vai, então, vocês vão ter que provar que isso é importante, que vai ter gente que está sendo efetivamente assistida, gente que antes era desassistida vai ser rapidamente atendida e melhora a qualidade de vida, melhora o pronto atendimento, por exemplo. Então, tudo é possível dentro do papel A4 e dentro do sistema SysFaperj, tudo lá dentro do sistema SysFaperj que tem que escrever. E é isso, e a equipe executora tem que ter tem que assinar também o documento. Então, a Aranha falou não só produzir junto, criar junto um projeto de 1 ano, mas ela tem que efetivamente assinar junto com o proponente que está junto, que durante 1 ano vai se comprometer, que vai ajudar a fazer prestação de contas, vai ajudar a executar o processo ali. Só que lembrando, ela não pode se autorremunerar. A equipe que eles vão contratar é outra. E eles não podem contratar a equipe família. Então não adianta eu sou o proponente, vou contratar minha família que faz bem isso. Não pode. Também é um erro, porque não pode ter, no recurso público, tem que contratar pessoas outras, e não as suas panelinhas, seus familiares, não pode. Tem a lei do nepotismo. Isso a gente também observa, a gente pesquisa. Oi, Geisa, desculpa. A lei do nepotismo em vigor, né, que é válida para o serviço público, e nesse caso, quem está usando o recurso público também está submetido a ela. Exato. Também é estendido para o proponente que vai executar recurso público. Então, ele também não pode contratar família, só terceiros com expertise, né, para aquele serviço que ele está querendo. Você tinha perguntado, Geisa, se queria dizer mais alguma coisa? Eu vou só dizer o seguinte, boa sorte para quem vai entrar. Agora, eu queria explicar o que é um pouco a sua palavra sorte. A palavra sorte, ela vem da junção de 3 palavras, né? Ela significa ter conhecimento, eu preciso de informação, eu preciso estar sabendo o que eu quero fazer e eu preciso estar no lugar certo. Eu estou no Rio de Janeiro, dentro da comunidade da Rocinha, numa boa oportunidade e no tempo certo. O edital é agora, termina em outubro. Uau, adorei, Aranha. Adorei, vou escrever depois isso aqui. Não, isso muito educativo. Então tem a ver com oportunidade, conhecimento, né? Porque a sorte não vem ao léu, não está à deriva, né? A gente tem que ter no lugar certo, não é certo. Vendo e enxergando oportunidades. É uma palavra em hebraico que significa, são 3 palavras juntas, que é conhecimento, tempo e local. Os 3 juntos é que fazem a palavra em hebraico sorte. Magal.
Aranha, pura cultura, inclusive às 10 horas da manhã. A todo momento, tá sempre ligada. Não, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando para todo mundo que está assistindo agora ao vivo ou que esse conteúdo vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Rio de Impacto. Compartilhem, espalhem essa oportunidade, porque tem várias formas de participar desse processo. E uma delas é colocando a cara e mergulhando no desenho de um projeto para mudar a realidade. Então, assim, empreendedores de impacto social aqui do nosso ecossistema, está aberta aí mais uma oportunidade para a gente poder gerar a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, mão na massa. Queria me despedir, Geisa. Queria agradecer, Geisa Rocha, Bianca, Fernanda, sua equipe maravilhosa aí do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj e super parceiro, secretária executiva, né, do Rio de Impacto, uma organização tão importante de entidades dinamizadoras dos negócios de impacto no estado do Rio e que é grande visibilidade no Brasil. O pessoal está de olho na gente. A gente está com muita força aí nesse grupo coletivo, esse sujeito coletivo, né? E vocês estão muito, muito queridos ajudando a gente a divulgar esses editais. Que bacana. Muito obrigada. Aranha, suas considerações finais e despedida. Não, eu não tenho considerações finais. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Se eu sou morador da Rocinha, eu vou falar com todas as pessoas que eu conheço lá, eu vou conseguir pôr para fora aquilo que o empreendedor, ele é um inconformado. Ele não é uma pessoa que aceita as coisas. Então, se você é um inconformado com alguma coisa que está acontecendo na tua comunidade, transforme isso num empreendimento. Faça um protótipo, teste o protótipo, resolva o problema. É só isso. É isso que eu espero que todo mundo faça. Um beijo a todos vocês. Um bom dia. Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, eu vou estar no perfil do YouTube do Fórum de Desenvolvimento na nossa roda de conversa com empreendedoras de impacto. Esse já é um projeto que está ganhando aí, já tem mais de um ano em que a gente está conversando, né, com empreendedoras de impacto social da rede da Asplant sobre os aprendizados da pandemia. Então, é uma experiência super bacana e que também eu gostaria de convidar vocês a participar. Então, pular de mídia, sair do Instagram, ir para o YouTube e esperar para a gente conversar mais sobre isso. Um beijo a todos. E, Geisa, chama as meninas, chama as mulheres da Rocinha. Eu acho que elas precisam entrar nesse edital. Vamos parar, vamos fazer com que as mulheres comecem a empreender e modifiquem as coisas. É isso aí. Inclusive, se tem um projeto que já está funcionando bem numa comunidade, em algum lugar do Brasil ou do Rio, traz para a Rocinha. Vamos fazer uma experimentação, uma aplicação lá, uma expansão desse projeto, nascido em outra comunidade, na Rocinha também. É um lugar de laboratório, experimentação de coisas boas para desenvolver virtuosamente. Isso aí. Social Visão do Bem, que já participa lá da nossa roda de conversa de impacto, tem aqui um pedido para você. Essa live vai ficar disponível no nosso canal aqui do Rio de Impacto, então assiste toda ela, porque tem muita oportunidade aqui para a gente desenvolver na Rocinha projetos. Esse é um negócio de impacto social sensacional, que tem como foco trabalhar essa questão dos óculos, né? Porque as pessoas deixam para lá, às vezes pegam óculos, ficam anos usando e acabam não fazendo essa manutenção como deveriam, e essa instituição ela tem como foco justamente atuar nas comunidades, levando esse conhecimento, né, e esse cuidado com um dos órgãos mais fundamentais assim, para a gente poder continuar o nosso trabalho, estar produtiva, enfim. Então, tem oportunidade para vocês também aí. Eu vou deixar o gostinho de quero mais, mas depois vai lá no nosso perfil e acessa aí no IGTV essa live. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Meus óculos são visão do bem. Adoro. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.